Boa tarde, alunos. Vamos lá. Direito empresarial, certo? O direito empresarial, antigamente conhecido como direito comercial. Por que mudou a nomenclatura? Simples. Porque antigamente o direito comercial ele abrangia apenas os comércios, né? Hoje o direito empresarial ele abrange tudo, não só o comércio, mas também prestadores de serviços, naturalmente empresas de fábrica, de fabricação, né? Empresas que fabricam bens e duráveis e não duráveis, certo? Beleza. Então vamos lá. Quais são as características do direito comercial? Tá? Hoje conhecido como direito empresarial. Ele tem as características diferentes dos outros ramos do direito. Por quê? Porque ele tem que estar sempre se adaptando às mudanças. Beleza? Então, uma das primeiras características dele é a simplicidade ou o informalismo. Certo? Um motivo o que é isso, né? O que é a simplicidade ou informalismo? Propõe adoções de fórmulas simples para soluções de conflitos. Diferente do direito civil, que tem uma formalidade, algo mais complexo, certo? Tem um contrato, né? Tem todo um formalismo. Já o direito comercial, o direito empresarial, ele tem fórmulas mais simples, né, de resolver conflitos ou entre as próprias empresas ou entre a empresa e o, o consumidor final, certo? Outra característica é o internacionalidade ou cosmopolitismo, né? Esta é regulamentado por normas de alcance internacionais, tá? Nós temos normas internacionais, tá? Que são cumpridas no mundo inteiro, né? Que regem também o direito comercial. Claro que nós temos regras internas, certo? Que são não conhecidas fora do nosso país, né? São leis pátrias. Porém, tem regras, tem normas, tem leis que são conhecidas no mundo inteiro, que são utilizadas no mundo inteiro, tá? Outra característica dele é a elaticidade, tá? O que é a elaticidade? É permanecer sempre em constante mudança para se adequar às novidades, às evoluções em relação ao comércio. O comércio está sempre evoluindo, né? A venda, a compra está sempre evoluindo. Um grande exemplo da evolução do comércio é o que? É a compra hoje via internet. Né? Se você for ver aí há 40 anos atrás, você não tinha uma compra via internet. Né? Você fazia só compra em loco. Né? Hoje não. Hoje as empresas se adaptam a vender, né, pelo chamado e-commerce. Né? Então ele tem que se adaptar a isso. Tá? E isso é chamado de elaticidade dentro do direito comercial. Tá? Uma outra característica, uma característica que todas as empresas sempre estão atrás, sempre estão correndo atrás, né? Almejando, é a onerosidade. Né? Por quê? Um dos direitos comerciais é o empresário, né, a empresa, ter lucro. Né? Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando eu falo em ONG, eu falo em empresas que não têm fins lucrativos, eu não estou falando direito comercial, eu não estou falando direito empresarial. O direito empresarial não vai reger sobre elas, certo? O Código Civil vai ter as suas normas específicas, tá? Por quê? Toda empresa, ela sempre visa ter o lucro, sempre visa a onerosidade, fins
sempre lucrativos, tá? Dando prosseguimento, né? Nós vimos aí as características, né? Então vamos botar aqui, ó, Código Civil de 2002, teoria da empresa, tá? O que o Código Civil nos fala, né? Que toda atividade empresarial, né, é definida como prática de atos de mercância, né? Ele fala o seguinte, lá no artigo 966 do Código Civil, considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços. Atenção para o parágrafo único, certo? Deixa eu só destacar aqui para vocês. O parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se os exercícios de profissão constituir elementos de empresa. Tá? Então, para considerar-se empresário, quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção e circulação de bens e serviços. Por que isso aqui é retirado? Porque esses indivíduos aqui que exercem profissão intelectual, natureza científica, né, literária ou artística, eles não são considerados empresários. O Código Civil excluiu eles, certo? Mesmo que você tenha auxiliares, colaboradores, pessoas que trabalhem para você. Não confundir, certo? Aquele pintor, né, que ele tem o seu ateliê e na frente dele ele tem uma loja onde vende as suas pinturas. Esse tem natureza de empresa. Esse é um empresário, certo? Esse tem cunho de empresa. Por quê? Porque ele tem ali, né, uma empresa onde ele vai vender os bens dele, vai vender os quadros, né? Um artista, né? Um artista, né, que ele faz música, cantor, né? O cantor em si, ele não pode ser considerado como empresário, mas ele pode ter uma gravadora e da gravadora ele vendeu os CDs. Aí sim, ele como empresário, se ele for naturalmente sócio dono da gravadora, certo? Então vamos aqui analisar cada um desses, né, dessas profissões que são excluídas de ser empresário, até para que vocês entendam o que é o intelectual, o que é natureza científica, literária ou artística, certo? O intelectual, né, bem fácil, vem do intelecto, da inteligência, né? É aquele que provém inteligência, criador, o ser humano trabalha intelectual e que representa a criação do ser humano, tá? Esse é intelectual. Já o científico é naturalmente o pesquisador, tá? E o artista faz pintura, música, literatura, interpretações em si. Todos eles excluídos de ser empresários. Claro, se você levar em consideração, né, naturalmente, aquele exemplo que eu falei anteriormente, né? Um pintor, um músico, um desenhista, ele tem uma empresa onde ele vende aquilo que ele produziu, né? Pelo seu cunho artístico. Aí ele é naturalmente um empresário, tá? Vamos lá. Vamos conceituar então conceito de empresário. Qual é o conceito de empresário? O conceito doutrinário de empresário é aquele que exerce atividade empresarial, ou seja, exerce atividade mediante profissionalismo,
habitualidade e pessoalidade. Economicidade, finalidade lucrativa. Organização, fatores de produção, capital, insumo, mão de obra e tecnologia para a produção ou circulação de bens e serviços, certo? Esse é o conceito de empresário, tá? Habitualidade, economicidade, tá? E organização, né? Todos esses são os conceitos de empresário, tá? Lembrando que o empresário, né, é aquele que vivencia a empresa, tá? Não é só aquele sócio que tira lá o lucro ao final do mês. Não, ele vai vivenciar toda a empresa. Ele vai estar lá habitualmente junto com a empresa, tá? Ele vai responder pela empresa, tá? E quais são as capacidades para ser um empresário? Todos são capazes? Não, nem todos são capazes de ser empresário, tá? O que ele precisa ser para ser um empresário? Ser profissional. O empresário deverá exercer a atividade de forma habitual. Desenvolver atividade econômica, buscar lucro na exploração da empresa. Até aí, tranquilo. Qualquer um pode ser. Ter empresa organizada, capital, mão de obra, insumo e tecnologia. Sem problema. Ser fabricante de mercadoria ou prestador de serviço, né? Sem problema. Fazer intermediações de mercadorias e serviços, também sem problema. Agora, atentem para isso aqui: ser capaz da ato da vida civil. Ter capacidade plena. Capacidade civil plena. O que é ter capacidade civil plena? Certo? Maior de 18 anos. Ele ser maior de 18 anos e não ter nenhuma incapacitância, né, mental, né, ou que naturalmente via judiciário ele foi incapacitado, né, para a atividade da vida civil, tá? Ter 18 anos ou, né, se você tem entre 16 a 18 anos, né, 16 ou 17 anos, ser emancipado, né, por seu pai ou pela sua mãe, né, ou pelos dois, né? Claro, quando tem os dois, tem que ser pelos dois. Quando tem um só um faz, o outro juiz ele vai atestar que só tem um, então só um vai te emancipar, tá? Isso também acontece quando você quer casar, né? E há necessidade se você é menor de 18 anos, você tem que ser emancipado, tá? Então, você tem que ser capaz dos atos da vida civil. Então, você tem que ser maior de 18 anos ou, se 16, 17 anos, ser emancipado, tá? E aí você vai ter toda a sua capacidade civil plena, tá? Capacidade é o exercício da personalidade. Distingue capacidade de fato e capacidade de direito. A primeira refere-se às condições materiais do exercício, enquanto a segunda concernente à aptidão legal das práticas dos atos. Tá? É aquilo que eu falei, só que aí de forma escrita para os senhores. Tá? Mesmo capaz, não impedida e regularmente matriculado no registro público de empresa, juntas comerciais, né? Claro, juntas comerciais, quando for empresa de venda de mercadorias. E quando for empresas de prestadoras de serviço, RCPJ, né? Registro Civil de Pessoas Jurídicas. São os órgãos que fazem nascer a pessoa jurídica, tá? A pessoa natural somente será considerada empresária se exercer profissionalmente a empresa, em nome próprio, não em nome de terceiros, nem como procuradora, e com intuito de lucro. É essencial
que tenha essas condições e o faça, tá? Aí vocês vão me perguntar, professor, como é que uma pessoa, né, em nome de terceiros, né, ele é empresário em nome de terceiros, no caso ele não é empresário, como é que ele gera a empresa em nome de terceiros, né, ou como procurador? Vamos dizer que uma pessoa, né, o dono da empresa, o empresário, ele fica incapacitado por uma doença, por um motivo, certo? Ou temporário, ou de forma definitiva. Há necessidade de você ter um curador, tá? Isso tudo feito judicialmente. Um curador que vai o quê? Tomar conta da empresa no lugar dele. Vai zelar pela empresa no lugar dele, certo? Esse, ele não é empresário, ele não pode ser considerado como empresário. Por quê? Ele é um procurador, ele é um curador, certo? Ele não é dono da empresa, ele não é o empresário ali. Ele só responde em nome dele enquanto perdurar aquela incapacidade, tá? Beleza? Tá. Então vamos lá. As condições, né? Vamos colocar aqui, só para vocês terem aí. Profissionalmente, não esporadicamente, em nome próprio, não em nome de terceiros e com intuito de lucro, não graciosamente, né? O graciosamente, né? Quando não é intuito de lucro, naturalmente, você tem aí ONGs, você tem igrejas, né? Igreja que eu falo, culto de qualquer forma, tá, gente? Pode ser evangélica, pode ser católica, pode ser ubandista, pode ser maçônica, maçônica não é religião, foi mal. Pode ser o que for, qualquer tipo de religião que seja regulamentado, tá? Ele não tem fins lucrativos. Então a pessoa que é responsável por ele, por essa empresa, certo? Não é empresário, não pode se qualificar como um empresário, né? Então, apesar das condições acima, deve-se também deixar claro que o profissional de empresário não implica em exclusividade. O exercício da atividade empresarial não precisa ser a única profissão do indivíduo, tá? Então ele pode ter, naturalmente, ele pode ser empresário, porém, tá? Ele pode continuar trabalhando em outra coisa. Ele pode ter uma carteira assinada lá, ser um empregado e ser um empresário também, tá? As duas coisas. Porém, né? E é aí onde eu vou parar hoje, né? Vamos começar aqui e finalizar nessa parte. Existe os proibidos de exercer atividade empresarial, certo? Temos lá um rol de pessoas que são proibidas de exercer atividade empresarial. Quais são elas? Vamos lá. Vamos botar aqui. Ao assegurar o exercício da atividade empresarial e plenamente capazes, o artigo 972 do Código Civil impõe uma condição, isto é, poderão fazê-lo se não for legalmente impedidos, certo? Então tem pessoas que são impedidas, tá? Decorrente da função dela. Quais são? O magistrado, o juiz, membros do Ministério Público, agentes públicos, podem ser cotista, ser acionista ou, mas não podem ser administradores ou gerentes de empresa privada. O que quer dizer isso? Ele pode ser um acionista. Ele pode ter uma cota numa limitada, certo? Qual a diferença do cotista para o acionista? O cotista, empresas limitadas, tá? Acionista, né? Empresas, sociedades anônimas, né? Ou comanditárias, que é os comandita por ações, tá? Também de sociedades anônimas, tá? Ele pode ser? Pode. Não há problema nenhum, não há impedimento que um juiz seja sócio de uma empresa. Ele só não pode ser o gerente nem o administrador dessa empresa, seja ela cotista, seja ele com ações, seja ele limitada ou seja ele sociedade anônima. Então, em hipótese alguma, um juiz, por exemplo, um agente público, né? Agente público, posso falar qualquer
militar, tá? Exemplo, tá? Exemplo, policial militar, um militar do exército, não importa, tá? Eles não podem ser administradores. Então eles em nenhum momento podem ser microempreendedor individual. E nem muito menos EIRELI, que é empresa de responsabilidade limitada, que é um sócio só. Não pode, certo? Por quê? Contraria a norma do artigo 952, tá? Aquele que é impedido de exercer atividade empresarial e mesmo assim se encarrega de exercê-la, estará desenvolvendo atividade irregular, né? Podendo sofrer sanções, tem multa para isso. Porém, os atos por eles praticados não são nulos, tendo validade perante terceiros, devendo o impedido responder pelas obrigações contraídas. O que isso quer dizer? Vamos dizer que um agente público, tá, abriu uma empresa, né, pegou lá a identidade dele sem ser agente público, né, a gente dá um RG comum, carteira de motorista, foi lá, fez a abertura da empresa, né? Nenhuma dessas duas, nem uma junta comercial, nem o RCPJ, ele não cruza esse tipo de informação. Então ele vai abrir a empresa dele, vai fazer funcionar a empresa dele, tá? Fez, só que aí no meio do caminho, uma pessoa descobriu que ele, né, é administrador da empresa, é o gerente da empresa, o responsável, o empresário, só que ele tem cargo público. E denunciou ele. Naturalmente, essa empresa ela tem que ser fechada ou se trocar o sócio. Tá? Isso é um posicionamento. Se trocar um sócio. Então, o que é feito? Fechou a empresa. Mesmo assim, ele vai ter que cumprir todos os atos que foi praticado. Mesmo com o erro lá que ele fez de ter aberto a empresa, tudo que ele faz não pode ser anulado. Tudo que ele comprou não pode ser anulado. Entendeu? Ele vai ter que pagar, ele vai ter que pagar o fisco, os impostos, tudo isso ele vai ter que fazer. Um outro exemplo é uma empresa com médicos. Vamos lá, tenho 3 médicos. O médico 1 é o administrador. Só que esse médico 1, né, ele passou num concurso público, virou um agente público, virou um funcionário público. Ele pode continuar como administrador? Nunca. Não pode. Ele tem que sair. Vamos dizer que ele se esqueça. Ele não tem esse conhecimento. Continua. Certo? Descobre, né? E ele é obrigado a ser retirado. Todo aquele período que ele ficou tem que ser levado em consideração. Não pode ser anulado. Os atos que ele praticou não podem ser anulados, mesmo por um erro dele. Entendeu? Um erro de permanecer, mesmo impedido, como administrador da empresa. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, perguntem, tá? Questionamento, dúvidas, perguntem, que eu vou estar tentando sanar essas dúvidas aí, tá? Uma boa tarde para vocês aí, um abraço, se cuidem.